Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar uma palavra do livro de Ageu, do capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Está escrito assim: Mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, e trabalhai. Porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Fiz um pacto convosco quando saístes do Egito. Meu espírito está entre vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda um pouco de tempo e eu abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Eu sacudirei todas as nações e a preciosidade de todas as nações virá. E eu encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa palavra aqui que eu li, eu achei muito interessante, porque ela fala coisas que a gente às vezes fala que tem que ser e acaba não fazendo. Porque Deus ele é muito sábio no que ele fala. Então, quando ele diz que os homens olham a aparência e ele olha o coração, é verdadeiro. Então, sempre a gente vai olhar, porque a Bíblia diz que o homem olha a aparência e Deus olha o coração. Então, quando ele diz que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, quer dizer que o templo de Salomão ele era totalmente superior e mais lindo que o segundo templo construído, né, pelos repatriados, pelos exilados que voltaram da Babilônia para Israel. O segundo templo, ele era inferior, mas ele tinha a presença de Cristo, porque ele foi construído por volta de 500 anos antes de Cristo nascer na Terra, e Jesus Cristo ensinava nesse templo restaurado por Herodes. A história é mais ou menos assim: 586 a.C., os exércitos de Nabucodonosor destruíram o primeiro templo de Salomão e levaram o povo cativo por 70 anos para a Babilônia. Aí Ciro, o persa, ele deu um decreto para que o povo exilado de Israel voltasse, né, para o país deles, para reconstruir o templo. Eles começaram a construir o templo, o segundo templo, porém eles começaram a ter algum tipo de resistência dos vizinhos e pararam. Por 16 anos o templo não foi construído. Aí Deus usou o profeta Ageu para exortar, para animar o povo a construir. E ainda nessa época, 70 anos, eles foram cativos por 70 anos, tinha gente que viu o primeiro templo de Salomão e eles desanimavam na hora da construção porque eles viam que o segundo templo era totalmente inferior ao primeiro. Mas Deus, ele veio falar através dessa palavra que a glória dele, que a presença dele ia ser muito maior que foi no primeiro, que era mais bonito. Então, irmãos, a gente entende a palavra de Deus, até naquela parte, essa palavra também a gente pode fazer uma comparação com a parte de Davi, em que os irmãos de Davi eram mais lindos, que tanto o profeta Samuel, ele queria ungir os irmãos de Davi como rei, porque eles eram muito bonitos em aparência, muito lindos, perfeitos, e Davi nem apareceu, nem foi chamado, porque estava lá com as ovelhas malhadas, né? Mas Deus, ele disse... Aí que ele falou, não, tu tá vendo a aparência, mas eu quero alguém, né, tipo, segundo o coração dele. Davi era segundo o coração de Deus. Quando Davi, ele tocava instrumento, ele expulsava demônios do rei Saul. Quando ele ia defender uma ovelha, ele conseguia matar até o urso, ele matava qualquer animal que tentasse raptar, comer as ovelhas que ele estava ali cuidando. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a unção, a presença de Deus é mais importante porque os irmãos de Davi estavam na guerra. Estavam todos com armadura, vestidos de armadura, mas nenhum deles venceu Golias. Lá foi Davi com a marmita para levar para os irmãos. E Davi achou aquilo uma afronta e foi lá e venceu e derrotou Golias. Então, irmãos, o que é que essa palavra está querendo dizer para a gente? Que nesses últimos dias, que os sinais estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está perto de voltar e de buscar a sua igreja. Então Deus está nos dizendo para que a gente dê prioridade para a obra dele, para que a gente trabalhe com esforço e afinco para buscar pelas almas, para orar por desviados, para pregar a palavra de Deus, para louvar a ele, porque
a gente se esforçando, Ele vai nos abençoar. E Deus, nessa palavra, está tentando nos dizer para que a gente não se importe com a aparência de como a gente faz a obra. Olha, eu não canto tão bem quanto aquela tal pessoa. Eu não prego tão bem. Não é para se importar, porque o que importa para Deus é que a gente se esforce e busque a Ele, e busque fazer a obra dEle, a ficar na presença dEle, a obedecer a Ele. A louvar de coração, a pregar de coração, a botar Deus em primeiro lugar, que daí Ele vai nos abençoar. Quando a gente orar, Deus vai operar milagre. Quando a gente pregar, Deus vai converter almas. Quando a gente louvar, Deus vai libertar pessoas que estão cativas do inimigo. É isso que Deus quer, irmãos. É essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje. Uma palavra muito bonita, né? E eu espero que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus, paz do Senhor Jesus.